Olá, mulheres positivas! Hoje eu vou conversar com ela, que é uma defensora de mulheres. Ela é jornalista, publicitária e presidente do Tem Colga. Maíra Ligori, muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Você que foi uma das pioneiras desse mercado, você está há um tempão aí lutando pelas mulheres, você já ganhou Cannes, você foi considerada uma das 100 mulheres mais potentes, enfim, tem um currículo privilegiado. E você fala sobre a cultura do cuidado. Eu queria que você explicasse o que significa essa cultura do cuidado. A gente costuma dizer que o cuidado ele é o próprio tecido da vida, né? Se a gente não tivesse sido cuidado, a gente não estaria aqui hoje, né? E para que hajam outras gerações, a gente vai precisar cuidar também. Então, o cuidado ele abrange desde das tarefas domésticas, do trabalho do dia a dia em casa e tudo mais, a criação das crianças, o cuidado com os idosos, as pessoas enfermas e até de uma maneira mais coletiva, quando a gente está falando de uma relação com uma comunidade, com o seu bairro, enfim. O cuidado, ele é fundamental. E como é que a cultura do cuidado impacta o seu negócio exatamente? O que significa você tratar com a cultura do cuidado? Bom, primeiro começa da porta para dentro, né? Nós somos duas cofundadoras da Finkeva, eu e a Nana Lima. Nós duas temos duas crianças, a gente tem pessoas na nossa equipe com filhos pequenos também, então a gente começa praticando esse cuidado umas com as outras e abrindo espaço para que o cuidado aconteça junto com o trabalho, né? Hoje a gente tem uma falsa ideia de que existe uma vida pessoal e uma vida no trabalho, né? De uma vida profissional. Quando, na verdade, está tudo interligado, nós somos uma pessoa única. Então, dentro de casa, a gente já pratica esse trabalho que é mais flexível, que é mais atento para as necessidades das mães e de outras pessoas que cuidam e tal. E da porta para fora a gente vem trazendo esse debate, buscando dados, buscando insights, buscando conceitos que possam ajudar as pessoas a entenderem por que o cuidado é o tecido da vida e como é que a gente faz para que o cuidado seja distribuído de uma maneira mais justa na sociedade. Porque hoje ele está só com as mulheres, mas é uma coisa tão valiosa, tão relevante, por que está só com as mulheres? Precisa ser compartilhado. Com certeza. Eu assisti uma entrevista sua, até com a Angélica, e você fala sobre a importância das pessoas entenderem que o cuidado, algumas vezes, nada mais é do que o trabalho não remunerado. E eu li uma pesquisa, alguns anos atrás, da Melinda Gates, que ela diz que as mulheres, elas doam 6 anos a mais das vidas com o trabalho doméstico. Esse tempo que poderia ter sido dedicado a uma segunda faculdade, a uma língua, a uma pós-graduação. Então, eu acho que a sua teoria, né, a sua missão, a sua proposta de valor, através da sua empresa, da sua ONG, que você vai contar um pouco mais agora, está entrelaçada com essa teoria da Melinda Gates, né? Que é a gente ter consciência, enquanto sociedade, que enquanto as tarefas domésticas elas não forem distribuídas de maneira igual, você não vai ter a emancipação da mulher, né? Ela começa dentro de casa antes de fora. Antes dela conseguir ascender fora, ela precisa ter um apoio dentro da casa dela para distribuir as tarefas, correto? Corretíssimo. Inclusive, a gente diz que a sobrecarga do cuidado é um dos maiores aceleradores de desigualdade entre homens e mulheres, né? Por quê? Como você acabou de dizer, a gente dedica, né? No Brasil, a gente tem mulheres dedicando 21 horas semanais nas tarefas de cuidado e os homens dedicando 11. Então, a gente tem aí, por semana, uma diferença aí de 10 horas, 11 horas, no quanto a gente se dedica. Essa diferença, essas 11 horas a mais, né, de tempo livre que os homens têm, eles vão se dedicar mais ao trabalho, eles vão fazer networking, eles vão descansar, eles vão jogar bola, eles vão praticar coisas que vão ajudá-lo, né, a crescer profissionalmente ou a se sentirem bem, atividades de bem-estar. E as mulheres estão ali dedicando esse trabalho para outra pessoa ou outras pessoas e privando elas mesmas de terem um tempo de descanso, de terem um tempo de se aprimorar. Então, ele é, sim, um grande motor para essas diferenças de gênero. E aí a gente está falando da mulher que precisa sair do trabalho quando nasce o filho, porque não dá conta de
fazer as duas coisas. A gente está falando de mulheres pobres, né, que acabam perpetuando ciclos de pobreza porque não tem quem apoie no cuidado para que elas possam ascender no seu trabalho, economicamente, ou ter uma renda. Então, é isso, assim, debater o cuidado, a valorização, né? Primeiro, a gente tem que enxergar, porque o copo não volta sozinho para a pia, a cueca não volta sozinha para a gaveta. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer dentro das nossas casas. Segundo, valorizar esse trabalho. Como eu estou falando, ele é o tecido da vida. Sem cuidado, não há vida. Então, valorizar e distribuir esse trabalho. Precisa ser feito por todas as pessoas que moram naquela casa ou que são parte daquela família, porque é justamente isso, é a coisa mais importante que você pode fazer. E por que você começou a trabalhar com isso? Da onde que nasceu a Tencolga, a Tenkeva? Explica como é que foi essa construção dessas duas marcas. Uma é ONG, outra é empresa. Como é que funciona? Eu tenho uma formação de comunicação, eu me formei jornalista, depois fui trabalhar com planejamento estratégico na publicidade, pesquisas e consumidores. E aí eu entendi que existia ali um debate muito importante sendo posto na sociedade sobre a situação das mulheres, sobre as desigualdades, né, entre homens e mulheres. E eu falei, talvez o que eu sei fazer, que é a comunicação, pode ajudar a gente a mudar essa realidade. A gente já tinha e tem até hoje conhecimento muito profundo sendo produzido na academia, em outros âmbitos um pouco mais fechados. E o nosso papel é justamente fazer com que essa conversa seja uma conversa de todo mundo. Porque a gente está falando da nossa vida, do nosso cotidiano e de tudo que a gente quer ser e tudo que a gente é. Então, a partir daí, a gente foi trabalhando. A Fincolga já havia sido fundada 1 ano e meio antes pela Juliana de Faria, que é minha amiga. E eu e a Nana Lima, minha sócia atualmente, fizemos esse trio para fundar a Finkeva e fortalecer a Fincolga. Então, a gente está aí há 10 anos trabalhando a Fincolga, promovendo esses debates importantes junto à sociedade, à imprensa, buscando impacto social, criação de leis, etc. Enquanto a Finkeva faz esse tipo de trabalho dentro das empresas. Entendi. Como é que a minha empresa pode ser mais justa, como é que eu posso incluir, atrair e promover mais mulheres. Então, uma das empresas presta consultoria para grandes empresas. Isso. A Tenkeva. Isso. E a Tencolga, como é que funciona exatamente? A gente produz estudos, produz dados, a gente faz investigações, desenha conceitos para divulgar e disseminar na sociedade, né? Então, envolver, a gente diz que é pautar e qualificar o debate público. Vamos falar de cuidado? Então, vamos falar sério de cuidado, vamos falar isso embasado, com números, vamos abrir interlocução com tomadores de decisão, seja dentro das empresas, seja no legislativo, por exemplo. Como é que a gente pode ir mudando, fazendo impacto social por meio desse debate público, dessa conversa. E daí quem que te contrata exatamente nesse caso? Na Fincolga, nós somos uma ONG, né? Então, hoje o sistema é que a Finkeva é a grande patrocinadora. Entendi. Exato. E traz pra gente, Maíra, alguns dados assim que te assustaram, ou que eu entendo que você estuda há muitos anos esse universo, você tá careca de saber como é que funciona, mas conta pra gente, pro público que eventualmente não conhece direito, alguns dados que te assustaram e que provam que essa pauta é uma pauta real e que não é mimimi, né? Porque existe esse estigma. Muito, muito. Nossa. Em 2023, começo de 2024, nós lançamos um estudo que se chama Esgotadas, que dá conta de investigar esse esgotamento mental e emocional das mulheres no pós-pandemia. A gente achou que quando acabasse a pandemia, que a gente pudesse retomar a nossa vida, as redes de apoio, a escola, os avós para ajudar no cuidado, que a gente já está muito feliz. Ufa, que alívio que agora a gente pode contar de volta com esse apoio. E não foi o que a gente viu. A gente viu as mulheres ainda muito cansadas, ainda tentando catar os caquinhos, como a gente diz. Então, nós levantamos esse estudo que detectou que 47% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade ou depressão. Metade da população está ou deprimida ou ansiosa. Absurdo. E aí a gente foi investigar as causas, né? Então, a primeira causa principal é a questão da renda. As mulheres estão com dificuldade mesmo de sustentar suas vidas, as suas famílias. A gente tem metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres economicamente hoje. Mães solos. Não só mães solos, mas mães que estão dentro de uma família, mas são a principal renda da casa. Entendi. Então, mas principalmente mães solos, sim. Tá. E aí a gente tem
uma responsabilidade, né, financeira com a casa, a manutenção da família, e acumulando o cuidado, toda a outra parte, que é o que a gente diz que está dentro das quatro paredes do ambiente doméstico. Então, a gente brinca, né? São duas coisas que não cabem na mesma pessoa. Não dá, é impossível dar conta disso. Então, a primeira causa de adoecimento é a questão do dinheiro e a segunda causa é a sobrecarga. Sobrecarga. Então, a gente está justamente, a partir desses dados, conversando, né, com especialistas, conversando com tomadores de decisão, com empresas, com pessoas do poder público, como é que a gente ajuda essas mulheres, como é que a gente resolve uma situação que é tão gritante assim, né? Então, esses são alguns dos dados, né? A gente também levantou um estudo esse ano que trata dos sonhos das mulheres, com o que elas estão sonhando. E aí foi muito interessante, porque quando você pergunta, qual é seu sonho, elas não conseguem de primeira. Elas tipo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão ocupada, eu estou tão sobrecarregada que até eu encontrar onde está meu sonho, eu preciso de um tempo. E aí a gente ia conversando com elas e depois desse momento, né, que você vê que a realidade atropela os sonhos delas, depois disso elas conseguem acessar. E aí elas começam a trazer, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero formar uma família, eu quero ter uma carreira. E aí a gente traz dados sobre isso. Eu recomendo todo mundo que tiver mais interesse para baixar nosso relatório gratuitamente no site. Mas vai trazendo um pouquinho, né, desses sonhos que muitas vezes estão muito soterrados. Isso que você falou é maravilhoso. Eu participei muitos anos atrás, quando a Ana Paula Padrão começou o Tempo de Mulher, sei lá, 15 anos atrás. Eu fui em um dos fóruns dela, acho que foi o primeiro que ela fez no Tempo de Mulher, quando ela era MSN ainda, lembra? Muitos anos atrás. E ela também foi uma das pioneiras, né? Talvez a pioneira desse mercado. E eu lembro que ela falou o seguinte para o público. Ela falou, a gente fez uma pesquisa aqui para entender o que faz essas mulheres felizes. Você, mulher, o que te faz feliz? E a maioria respondia com atribuições de terceiros, ou seja, me faz feliz pensar que meu filho está indo bem, me faz feliz cozinhar para meu marido, me faz feliz ver meus pais bem. E ela falava, amor, não, eu estou perguntando você, que é muito parecido com o que você disse, né? Por um lado, elas não têm tempo para sonhar. Por outro lado, elas nem sabem o que é que lhes faz feliz. Porque tudo está à frente e, em primeiro lugar, menos elas mesmas, né? É isso. E é isso, tantas demandas, tanta responsabilidade vão afastando você, né, da possibilidade de reconexão consigo. Mas é muito interessante, porque a esmagadora maioria das mulheres que a gente entrevistou, foram mais de 1.000, disseram que sonhar é viver. Sonhar é mover-se na vida. Elas têm essa consciência. E aí, de certa maneira, você vai vendo como que o sonho ele vai aparecendo. Então, uma delas dizia, meu sonho de infância era viajar o mundo. O que aconteceu? Eu virei uma jornalista e estou galgando a minha carreira para ser repórter internacional, porque aí eu vou poder realizar meu sonho de viajar o mundo inteiro. Então, o sonho ele vai mudando de forma, mas essencialmente ele continua o mesmo. E é muito bonito a gente poder resgatar isso e olhar quem era essa criança que sonhava comigo, né? Quem era aquela criança que um dia pensou que estaria onde? E aqui eu estou. E então é muito interessante e é muito inspirador também. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não esquece de pensar no seu sonho e não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, que é uma referência. Foi uma das primeiríssimas mulheres a falar sobre esse tema, que hoje virou moda, mas na época eram poucas as mulheres que estavam trabalhando nesse universo, né? Sim. Você foi uma das primeiras, de fato.
Olha, eu acho que eu vim num momento, numa geração de mulheres muito vocais e muito potentes nos seus trabalhos. Então, acho que foi ali por 2014 e 2015 que as coisas começaram a ficar mais quentes no debate sobre as questões das mulheres, muito impulsionadas pelas redes sociais, a capacidade de identificação, né? Poxa, esse problema aí não é só meu. Acho que mais alguém está passando por isso também. E, a partir daí, todos os debates grandes começaram a ganhar mais peso e mais coro, né? Então, sim, eu acho que no Brasil esse movimento mais amplo chegou nessa mesma geração que eu. De novo, lembrando das que vieram antes de nós, que são muita referência e que só por causa delas a gente pode estar aqui. Com certeza. Incluindo as mulheres pesquisadoras e grandes... Tem que tirar o chapéu para elas. Ativistas, exatamente. Não, sem dúvida. Que é o que você disse antes, né? Existiam movimentos, mas eventualmente em espaços mais fechados. No seu caso, o que vocês tentaram aqui foi transcrever, né, algo que vinha talvez do acadêmico, das mulheres que estudavam profunda, que escreviam a respeito, para massificar, para democratizar essa ideia da igualdade, da diversidade, da equidade de gênero, do respeito à mulher, da equilibrar os pratinhos, né? Acho que vocês fizeram quase que uma transcrição, né? Que a gente tem os aplicativos de transcrição hoje, eu tenho pelo menos no meu WhatsApp para quem manda áudio longo, mas é um pouco do que vocês fizeram, né? Acho que sim, é uma forma interessante de traduzir o que a gente faz. Você estava falando no primeiro bloco sobre os temas que vocês trazem aí para os governos, para os órgãos públicos, para tentar aí ajudar, de fato, essas mulheres na ponta. E eu acho que isso também é o que diferencia vocês de outras iniciativas em prol da mulher. Eu acho que no caso de vocês, vai além da conversa, né? Vocês têm medidas e ações práticas concretas, ações concretas para tentar, de fato, apoiar e ajudar a vida da mulher. E você comentou que você tem aí 2 problemas graves, né? Talvez 2 pilares aí fundamentais. Um deles, as mulheres hoje que são sobrecarregadas e, por outro lado, as mulheres hoje que têm um problema em gerar renda para poderem sustentar suas casas. E você diz que você dialoga muito com os órgãos, com o governo, com instituições, para tentar entender como resolver esses problemas. Maíra, na sua opinião, como é que a gente resolve esses 2 problemas de uma maneira prática e eficiente? Essa é a pergunta de $1 milhão, mas eu preciso te fazer. Obrigada por fazer essa pergunta, porque eu preciso também trazer a necessidade de um envolvimento da sociedade inteira. Isso não é um problema das mulheres. Isso é um problema de todo mundo. E as mulheres sozinhas não vão resolver. E não é uma canetada que vai resolver. A gente tem coisas que são de fundo econômico, outras que são de fundo cultural. A gente tem questões práticas, como você colocou. A gente tem questões de saúde, a gente tem a violência, a gente tem um monte de coisa que a gente vai precisar dar conta para conseguir colocar as mulheres numa situação de equidade. E a gente nem fala igualdade, porque homens e mulheres são diferentes e a gente não está aqui dizendo que o contrário. O que a gente quer é a mesma... acessar as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Então, é nesse lugar que a gente trabalha e a gente entende como sendo o mais importante. Então, não tem uma fórmula pronta, não tem uma receita. O que a gente vai precisar é atuar em muitas frentes, como eu disse, econômica, cultural, na educação, para a gente conseguir mudar essa realidade. E que também não vai ser agora. Isso é uma questão, porque o fruto do meu trabalho eu não vou colher. Talvez minhas netas vão colher. A gente tem aí o Fórum Econômico Mundial estimando 134 anos para fechar o gender gap, né? A disparidade entre homens e mulheres. Então, eu não vou ver, minhas filhas não vão ver, não tenho filhas, tenho filhos. E poucas pessoas que estão vivas hoje vão poder experienciar um mundo mais justo. Triste. Mas tem uma frase da Luísa Helena Trajano que ela diz que as cotas são medidas transitórias para corrigir desigualdade. Você vê algum shortcut aí, de repente, um caminhozinho aí para a gente conseguir cortar, diminuir esses 134 anos ou não? Bom, acho que tem algumas frentes aí. A primeira é a participação das mulheres na política. A gente tem pouquíssimas mulheres na política, menos de 18% dos cargos públicos hoje, né, dos cargos políticos são ocupados por mulheres. E a gente vem perdendo esse espaço. As mulheres que estão nesses mandatos, muitas vezes elas têm que lutar para conseguir manter seus mandatos, porque elas são sistematicamente expulsas. Limadas.
queimadas, expostas, a maternidade delas, né, é inviabilizada, e fora todas as violências políticas de gênero aí que a gente vê todos os dias, gritando todos os dias. Então, primeira coisa é ter mulheres fazendo a gestão, a política e a gestão do serviço público, para que a gente possa ter um serviço público de qualidade que atenda às necessidades das mulheres. Ponto 1. Ponto 2, mercado de trabalho. A gente não tem hoje as mesmas oportunidades que os homens têm, uma parte por causa do cuidado, uma parte por conta da discriminação no ambiente de trabalho, né? E a dificuldade de acessar a renda. A gente ganha 25% menos do que os homens pares que têm o mesmo tempo de casa, que realizam a mesma função com a mesma qualificação. Então, é disso que a gente está falando. Assim, existem frentes aí que precisam ser combatidas com a mesma intensidade, sendo a renda o número 1. A gente hoje tem a necessidade de equiparar as possibilidades de ganhos entre homens e mulheres. O que você responde para quem fala para você que a causa de gênero é mimimi? Quais são os argumentos mais fortes que você tem para derrubar esse tipo de crença militante, esse viés inconsciente? Não é nada inconsciente, né? Olha, eu tento refutar com dados e argumentos, mas raramente essas pessoas estão dispostas a ouvir. Verdade. Raramente. Elas querem falar, mas elas não querem ouvir. Eu acho que tentar buscar caminhos de conexão pessoal mesmo. Você gostaria que a sua filha, ou sua irmã, ou sua mãe tivesse medo de andar nas ruas todos os dias? Você gostaria que, se sua mãe, de repente, virasse uma profissional bem-sucedida, ela fosse assediada sistematicamente como forma de expulsar ela desse lugar? Você acha normal que a sua filha ganhe menos do que seu filho na mesma função? Não é nem de longe o que eu gostaria de dizer, mas eu acho que é uma maneira da gente ir começando a acessar essas pessoas, porque muitas vezes parte de um desconhecimento e até de uma recusa, né? Eu não sei, né? E eu não quero saber. Uma repulsa, parece. Por que será, né? Eu acho que eu sei por quê. Porque para eles é muito cômodo, para os homens, nada contra os homens, é claro, mas é muito cômodo para eles viver do jeito que eles vivem hoje. As mulheres servindo, as mulheres fazendo, as tarefas domésticas sendo 90% lideradas por mulheres. Para que mudar? Tá cômodo para ele. Acho que se eu fosse homem também não faria nada. Que horror falar isso. Não, mas Fabi, eu acho que é maior ainda do que isso. Porque existe uma agenda de difamação, né? Então as feministas são isso e aquilo, e radicais e não sei o quê. A gente sempre fala. As sufragistas, que foram as mulheres que lutaram para que as outras mulheres pudessem votar e se candidatar, na sua época, eram entendidas como feministas radicais. Hoje a gente acha que votar é um direito básico. E como assim as mulheres não podiam votar antes? Então é desse lugar que eu estou falando. Assim, existe um exercício grande para abafar o movimento de mulheres, para criticar e demonizar as feministas. É verdade. Quando, na verdade, assim, a gente está em busca de um mundo mais justo, que é melhor para todos, não é só melhor para as mulheres. Parece que existe uma necessidade de uma conscientização do que é uma feminista. Você me daria qual que é a sua definição de uma feminista? Porque quando as pessoas me perguntam se eu sou uma feminista, se eu respondo que sim, querem me bater. Eu falo, gente, mas será que vocês talvez leram o que significa? É o que você falou. Existe um preconceito baseado, talvez, não sei se é na ignorância, mas existe um estigma sobre quem se autodenomina feminista que parece que destrói a imagem. Que coisa estranha isso. Como eu disse, é uma agenda de difamação, né, que ela é muito bem financiada, ela é muito bem organizada, que é justamente para abafar qualquer disrupção da sociedade como ela é. Então, o movimento negro vive a mesma coisa, o movimento de mulheres vive a mesma coisa. A ideia é que que se mantenha o status quo, que a sociedade seja como ela é, porque é assim que funciona desde sempre e a gente não quer mudar. Então, isso tem um custo, um preço alto. Essa sociedade como ela é hoje, ela se organiza assim porque existem pessoas sendo agredidas, subjugadas, entendidas como cidadã de segunda classe, para que o mundo possa operar como ele opera.
E é isso que a gente combate, é isso que a gente quer trazer para o debate público. Gente, não, a gente precisa todo mundo ter as mesmas possibilidades. Muita gente fala em meritocracia e diz o quanto que as cotas ou o quanto que essas políticas, né, empresariais de promoção de mulheres é contra o mérito. E, na verdade, não é. O que a gente está fazendo quando a gente propõe uma cota, quando a gente propõe um programa de acelerar carreiras, é eliminar as barreiras que só essas pessoas têm. Aí sim elas podem competir de igual para igual com os homens. Então é esse o objetivo, é nesse lugar que a gente precisa bater sempre. Ninguém está querendo privilégios, ninguém está querendo aniquilar o outro lado, o gênero masculino, feministas não gostam de homens, isso não é verdade. O que a gente está buscando é justamente justiça, né? Um mundo mais equilibrado e justo para todo mundo. Qual que é a sua definição de uma feminista? É alguém que vive de acordo com esse pensamento de que todos nós, homens e mulheres, e não só mulheres brancas, mas mulheres negras, mulheres pobres, mulheres de outros contextos e marcadores sociais, que elas possam ser cidadãs plenas de direito. Uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo. Eu acho que a gente buscar entender as situações, ler os momentos em que a gente está inserido, onde é que essas desigualdades estão se apresentando e como que a gente se coloca diante delas. Como é que a gente reage a elas, como é que a gente cria meninos e meninas de uma maneira que eles possam ajudar na construção desse mundo mais justo que a gente tanto deseja. Maravilhosa. E você ganhou Cannes, me conta essa história, que você ganhou um leão, que orgulho. A gente concorreu 2 anos e não ganhou. Então, quem sabe no 3º? Gente, isso foi um grande momento. Nós fizemos uma campanha muito linda para uma marca que tratava das mulheres negras e da dança como esse lugar, né, as danças africanas como esse lugar de união, comunhão, cura muitas vezes. E foi muito lindo. E a gente fez em parceria com uma agência grande e elas fizeram a inscrição no festival e a gente acabou ganhando prata. Então, o Leão de Prata foi assim maravilhoso. Super momento. E você foi lá receber? Não. Ai, mas o pessoal da agência estava lá para receber por nós. Foi legal, parabéns, foi demais. Parabéns. Obrigada. E o que mais que você quer? Só para a gente fechar antes do livro, filme, Mulher que Você Admira. Assim, qual que é o seu sonho? Aonde você quer chegar, Mayra? Olha, acho que criar meus filhos de uma maneira feminista vai ser o meu grande desafio e é a coisa que eu dedico minha maior paixão, meu maior tempo, minha maior energia. Então, criar homens que tenham consciência de que hoje eles ocupam um lugar de privilégio, que o mundo vai ser muito mais generoso e gentil com eles do que ele é comigo e com as outras mulheres, principalmente as mulheres diferentes de mim. Então, primeiro isso, e que as minhas 2 organizações, a Fincolga e a Finkeva, possam crescer, prosperar e cada vez abranger mais pessoas e tocar mais a consciência, não só das mulheres, mas dos homens que atravessam o nosso caminho também. Eu vou fechar agora a nossa entrevista, infelizmente, com o livro, filme Mulher que Você Admira, mas tem uma grande parceira nossa, ela é uma delegada, ela se chama doutora Renata Krupp, e ela desenvolveu um projeto que chama Homem Sim, Consciente Também. E vai muito de encontro com o que você disse, né? Para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa conscientizar tanto os homens quanto as mulheres, que em um mundo com mais oportunidades, mais segurança, mais amor e menos violência e mais oportunidades para todos, não só as mulheres vão se beneficiar, mas a sociedade como um todo. Exatamente. Livro, filme, Mulher que Você Admira, por favor. Bom, o livro eu vou mencionar o último que eu li, que se chama Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. É um livro delicioso, de realismo fantástico. Eu recomendo porque se inspirar é uma forma de autocuidado também, é uma forma, né, de se descobrir. A ficção e a literatura são minhas paixões, meu outro lado não profissional, algo que eu faço só para mim. Aí a mulher que me inspira, eu vou citar uma autora também, que é a Mariana Salomão Carrara. Mariana, espero que você esteja assistindo. Tudo que ela escreve eu amo. E aí eu falei, um dia escrevi nas redes sociais dela que se ela escrevesse a bula de um remédio, eu ia ler a bula do remédio só porque foi ela que fez. Então ela é uma super escritora de ficção também, mas assim, ela sempre traz temas muito profundos e lindos. Então é uma mulher que eu admiro. Imagino que a cabeça dela deva ser
uma loucura. E o filme, eu acho que eu citaria Canina, que foi um que eu assisti recentemente, acho que na Netflix, que trata da revolução que acontece na vida de uma mulher quando chega o filho e de toda a questão biológica e maternal e instintiva que vem junto com isso. É muito lindo também, é uma ficção, né, fantástica também, mas vale muito a pena para a gente se conectar com alguns pontos da nossa maternidade. Maíra, obrigada por fazer esse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que nós e todas as mulheres aqui, e os homens também, são beneficiados através do seu trabalho. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabi. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Maíra Liguori, presidente do Tem Colga. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!